E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal, trazendo tudo sobre o clássico de segunda-feira, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, lá no Allianz Parque, jogo valendo vaga na grande final do Campeonato Paulista de 2025. E eu já quero que você comente aí, primeiro, o seu palpite, o seu placar para o jogo de segunda e também a sua escalação ideal. Qual para você seria a escalação ideal que o Zubeldia deve mandar a campo? Antes de mais nada, também já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, quase atingindo a meta de 20 mil inscritos. Se inscreve, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui crescer na plataforma. Vídeo aqui todos os dias para vocês. Vamos tá vendo o vídeo junto. No final do vídeo, você sabe, eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários. A gente vai falar muito dessa decisão de segunda-feira. Cresce os direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, já sabe esse. Bora pro vídeo. Já vai armar esse time para tentar ganhar do Palmeiras na casa do rival. É isso mesmo, minha amiga. O São Paulo que passou por um momento muito parecido com o Palmeiras na fase de grupos, que oscilou bastante. O tricolor paulista chegou a ficar 5 partidas sem vencer. Ultimamente conseguiu, né, aquelas 2 vitórias consecutivas, que deu um pouco mais de ânimo e confiança para enfrentar o Palmeiras na segunda-feira fora de casa. Além disso, o técnico Luiz Zubeldia deve manter o mesmo esquema tático com 3 zagueiros. Pode ter o retorno do volante Luiz Gustavo. E sobre essa oscilação que a gente falou há pouco, o meia, camisa 8, Oscar, falou que isso já passou e que a partir de agora pode ter um outro estágio. O tricolor pode ter um outro estágio para essa fase de mata-mata. Vamos aproveitar então para ouvir o camisa 8 do São Paulo. Quando você fica igual a gente ficou 5 jogos sem vencer, normalmente em um time grande você tem uma pressão. Acho que a gente deixou de ganhar alguns jogos por erros não só individuais, mas por erros coletivos dos jogadores. E depois, nos últimos 3 jogos aí, a gente se ajeitou, a gente realmente está melhor como equipe. Eu acho que a gente chega muito melhor preparado do que a gente estava uns 4, 5 jogos atrás. Valeu, Estela. Obrigada pelas informações. Sintético recente mais uma vez. O São Paulo visita o Palmeiras, mesmo se fosse em Barueri, como também se cogitou, o gramado seria sintético. Como será que o São Paulo se comporta em gramados como esses? Vamos dar uma olhadinha nos números. Quando o Allianz tinha grama natural, o São Paulo enfrentando o Palmeiras por lá em 9 oportunidades, 1 empate, 8 derrotas. Em mata-mata, 1 jogo, 1 empate, a classificação e título. Aí depois, com o Allianz de grama sintética, o São Paulo foi visitante em 12 oportunidades, venceu 4, empatou 4, perdeu 4. Em mata-mata foram 4 partidas também, 1 vitória e 3 derrotas. 2 classificações e título e 2 vezes eliminado ou vice. As 3 classificações do São Paulo no Allianz foram nos pênaltis. Jogadores do São Paulo que se manifestaram também nesse movimento, essa questão do gramado sintético. No fim de semana estava aqui no Sport Center com o Fábio Luciano e aí a discussão virou lá para o Rio de Janeiro por conta do Vasco usar o Nilton Santos. Até o Fábio trouxe uma observação interessante, né? Porque o Felipe Luiz dizia, eu entendo o lado deles, se fosse eu faria o mesmo. Aí o Fábio Luciano, quer dizer, quando é interessante, não vale. Quando não, todo mundo encabeça um movimento e vai muito nisso, né? Aí o Felipe fala, poxa, o De La Cruz não quis jogar porque era gramado sintético. E aí nós discutimos aqui também. Agora vai para um jogo decisivo, um jogo, né? Não que era semifinal contra o Vasco, mas um jogo maior até no sentido de classificação, uma Libertadores, o título já valendo. Será que a postura seria a mesma? Será que num momento como esse o jogador vai parar e vai falar, poxa, mas é o sintético, não vou jogar, vou jogar? Eu acho que agora, nessa hora... E não precisa nem chegar nem esse exemplo, que eu acho que, assim, não tem muita dúvida que se for jogo grande, uma final, uma semifinal, o cara vai jogar. Vai pensar no melhor time possível. Por exemplo, nessa partida Palmeiras e São Paulo, eu acho que o Oscar vai para o jogo, o Lucas Moura também. Uhum. É muito importante para o São Paulo, apesar de a gente ter visto o Oscar com muita dificuldade, né, nesse ambiente de grama sintética. Mas é um jogo super clássico, né, que depende muito desses atletas. O São Paulo depende muito da capacidade de criação do Oscar, então vai para o jogo. Futebol, às vezes, é engraçado, né? Eu entendo e respeito muito o movimento, tá? Eu também prefiro a boa grama natural, bons gramados. Eu acho que esse movimento é um movimento
Acho que deveria existir uma padronização. Mas, por exemplo, o Coutinho estava nesse movimento contra a grama sintética. A melhor atuação do Coutinho com a camisa do Vasco foi na grama sintética. Essa semana agora, o Nilton Santos. Tudo bem com um adversário frágil, mas com desenvoltura, jogando bem. Então, assim, o movimento existe, mas na hora do vamos ver, vai ter que jogar. E a gente viu ali no aproveitamento, o São Paulo tem um aproveitamento melhor na grama sintética. Inclusive, o São Paulo tem sido uma grande pedra no sapato do Palmeiras do Abel. É um time que sabe enfrentar o Palmeiras do Abel. Ganhando o título em cima, conseguindo eliminar o Palmeiras dentro do Allianz. Então, assim, acho que vai para o jogo com força máxima o São Paulo. Não acredito que o Zubeldia vai fazer algum tipo de mudança. Acho até que ele vai repetir o time. E nem os próprios caras, né? Exatamente, Ninguém vai... Vão pro jogo. É semifinal de Paulista. Olha o clássico, olha o tamanho que é. Quem que vai virar e vai falar, então, porque é grama sintética? Eu acho que vai repetir o time que eliminou o Novo Horizontino. Vai ser o mesmo time. Eu nunca vi um jogador negar a contratação por um clube por causa do gramado. Fala assim, esse clube eu não aceito porque a grama é sintética, não vou jogar lá. Sabe se tiver uma final Santos e Palmeiras, o Neymar não vai jogar a final? Eu nunca vi. Então tem, sim, eu quero, são vários fatores. Né? Um deles o jogador, ele vai e joga. Isso não quer dizer que quem joga tem a obrigação de achar que é igual e normal. Não é igual. Eu acho que esse é um caso que deve ser o peso da opinião de quem joga e coloca suas chuteiras no gramado, deve ser de 90% na decisão. É o jogador. Né? O que eu digo é claro, no mundo do futebol, o jogador, se ele começar, isso aqui eu não jogo, aquele eu não jogo, ele vai perder oportunidades. Então ele vai. Isso não quer dizer que pelo fato de ter feito uma escolha e jogar num clube que tem grama sintética, ele precise amar a grama sintética. Eu vejo como natural da essência, da raiz, da história do futebol. O futebol está mais próximo de suas raízes, de sua história, quando se joga na grama natural. Quando se joga no sintético, para mim, o futebol se distancia. Mas a grama sintética é aceita, tem tecnologia envolvida nisso, tem certificação e também gera muitas receitas, né? Muita grana, é um negócio. Mas eu não, assim, falar entre uma e outra, sempre é natural. É que a gente entrou no Brasil numa discussão que ela também é muito estranha. E é verdade. Com gramados tão ruins, é melhor ter sintético. Concordo. É melhor ter um sintético do que um gramado esburacado. O Bahia jogou ontem no estádio... Um pasto, né? No principal estádio do Uruguai. Pasto. Você imagina a Libertadores. Tá chegando a hora, São Paulo e Palmeiras se enfrentam na segunda-feira. Confesso que estou bem ansioso e também confesso que estou confiante. Eu acho que o São Paulo já teve momentos piores na temporada, os 5 jogos sem vencer, por exemplo. E esse sistema com 3 zagueiros que o Zubeldia está implementando faz o São Paulo ser um time mais estável, mais confiante. Defensivamente falando, né? Ofensivamente eu acho que o São Paulo perde um pouco de poder de fogo, perde um pouco de talvez até de modos de atacar o adversário, mas defensivamente é um time mais seguro, não dá para negar isso. Então, no custo-benefício, até o Zubeldia encaixar esse sistema, talvez esse sistema faça o São Paulo principalmente passar pelo Palmeiras, um sistema espelhado ali. Tem que tomar cuidado com o lado direito do Palmeiras ali com o Estevão e tal, porque assim, ao contrário do que muita gente acha, eu não vejo o time do Palmeiras como um time tão superior ao São Paulo assim, né? Não é como assim, cada posição o Palmeiras tivesse jogador de seleção brasileira. Tem o Estevão, que é assim um excelente jogador, tem tudo para se tornar um dos maiores jogadores aí dessa nova geração. No gol tem o Everson, que é um bom goleiro, mas tem o Rafael Veiga ali no meio, mas também assim não é como se tivesse a seleção de 70. É um time ok, o São Paulo já ganhou, já empatou, já perdeu pro Palmeiras. Com esse time, com time melhores, com time piores, então, para mim o São Paulo tem totais condições de chegar lá e ser classificado. Sair com 1-0, se classificar nos pênaltis. Mas o que eu mais prezo, e eu vivo falando aqui, é que o São Paulo pelo menos jogue.
Não seja um time covarde, não seja um time medroso, não seja um time que trema as pernas, e eu acho que isso não vai acontecer. Esse time de São Paulo é um time mais cascudo, é um time que aprendeu a passar por dificuldades e aprendeu a lidar com jogos difíceis. O jogo contra o Botafogo foi uma grande prova disso. O Botafogo, tecnicamente, era anos-luz melhor que o São Paulo, mas o São Paulo quase desclassificou o Botafogo. Por quê? O Morumbi é sacanagem, que o Morumbi faz, né? E é um time cascudo, é um time que sabe jogar certos tipos de jogos. E vai jogar bem contra o Palmeiras. Ganhar, perder, empatar é do jogo. Você, a gente sabe que o São Paulo não vai ganhar tudo. A gente sabe, a gente não é idiota, a gente torce, a gente ama, mas a gente não é idiota, a gente sabe que o São Paulo não vai ganhar tudo. Mas eu prezo que o São Paulo pelo menos jogue. E se imponha. Não dá pra amassar o Palmeiras? Cara, mas também a gente não vai ser amassado. Vamos fazer um jogo duro. Os caras vão ter que suar a camisa pra ganhar de nós. 1-0, 1-1, 2-1, pênalti. Não interessa. Jogar. Competir. Não ser um time frouxo, não ser um time mole, não ser um time que treme as pernas. Isso é importante. Demonstrar que a camisa do São Paulo... contratou o Vitor Roque. O cara teve uma temporada. O Vitor Roque teve uma temporada no todo poderoso Atlético Paranaense. Foi pra Europa, é igual o Gabigol. Bateu, voltou. Gabigol, o Pedro, que lá aqui no Brasil são reis. Lá na Europa, bateram e voltaram. Eu tava olhando esses dias. O Paulo Henrique Ganso tem mais participações em gol na Europa que o Gabriel. Você tem ideia? E aqui os caras são gênios. Então o Palmeiras contrata esse Vitor Roque aí como se fosse o Pelé. O cara teve uma temporada boa. Uma temporada boa. Então, o time do Palmeiras não é uma máquina, uma nave espacial. Não, é um bom time. Assim como o time do São Paulo é, assim como o time do Corinthians também é um bom time. Pra mim, o único time que tá, apesar de ter chegado na final, que tá abaixo é o do Santos. O time do Santos é um time bem inconsistente. Tem o Neymar, mas, gente, o Neymar tá fazendo gol de bola parada. Fazendo gol de pênalti. Fazendo gol de falta, de escanteio. Jogar futebol mesmo, assim... tá recuperando. Vamos ver. Não sei não. Esse Neymar aí tá bem mais ou menos. O São Paulo honrando a sua camisa lá dentro do Allianz Parque, pra mim tá beleza. Jogando como homens, não jogando como meninos. Os do Beldia tomando decisões corretas, porque nós temos que lembrar que algumas derrotas dessa temporada passaram sim pelas ideias e pelas decisões do Zubeldia, seja por escalação mal feita, seja por esquema tático mal colocado, seja por substituições feitas de maneiras erradas. Se ele fazer o simples, se ele fazer o básico, se ele não querer inventar a roda, o Zubeldia tem tudo para sair classificado no Allianz Parque. Ou pelo menos fazer um grande jogo no Allianz Parque, fazer um bom jogo. Como eu disse, ganhar, perder, empatar é do esporte. O São Paulo no ano passado não estava lá empatando de 1-1, no finalzinho do jogo o Rafael caçou borboleta lá e os caras fizeram o gol, perderam de 2-1. Foi um jogo ok, foi um jogo equilibrado, foi um jogo pau a pau. No detalhe foi decidido. Esse tipo de jogo, eu não vou chegar aqui e xingar os caras. Eu não vou chegar aqui bando de covarde, bando disso, bando daquilo. É do jogo, o São Paulo não vai ganhar tudo. Eu sei, todo mundo sabe, o São Paulo não vai ganhar tudo. O São Paulo está em processo de reestruturação para no ano de 2030. Aí sim, em 2030, o São Paulo tem um time a nível de São Paulo. A nível de São Paulo. Esse time do São Paulo hoje, que o São Paulo tem bons nomes. Tem jogadores que honram a camisa, mas não é um time a nível de São Paulo. Talvez o último grande time que o São Paulo teve tenha sido o time de 2014, que jogou do Muricy, né? 2014, 2015, aquele time tinha Ganso, tinha o Kaká, tinha o Luiz Fabiano, tinha o Pato. O time foi vice-campeão, se eu não me engano, foi até vice-campeão brasileiro, perdendo para o Cruzeiro. O time que jogava bola, que envolvia o adversário, que os caras entravam e colocavam medo. De lá pra cá, o São Paulo teve um ou outro bom time, os caras que se matam dentro de campo, mas nunca teve um time de dar show. Poucos momentos com o Diniz. Esse São Paulo de hoje, ele tem boas peças. Tem o Caleri, tem o Oscar, tem o Lucas, que é o diferencial. Mas como time, os 11, ou 10, ou 7 caras diferentes, não tem. E tudo bem.
O São Paulo foi destruído por gestões passadas e está tentando se reconstruir. E tem um time competitivo. Tem um time que pode jogar bola, que pode fazer mais do que vem fazendo. E é isso que eu espero. Que o São Paulo vá lá, jogue, honre a camisa e o resultado é consequência. O resultado é consequência do que você faz dentro de campo e é do jogo. O árbitro pode errar lá, os caras fizeram um gol de pênalti, o VAR pode dar um pênalti lá. E os caras saírem classificados. É coisa do jogo, é a vida. Mas o que eu quero é que o São Paulo, pelo menos, jogue como homem. Que os caras não tremam as pernas, que os caras honrem a camisa. Que o Zubeldia não faça M, coloque o time correto. Eu acho que ele vai tirar o Oscar e vai colocar o Luciano nesse time. Para dar uma poupada no Oscar no começo pro gramado sintético. E talvez colocar o Oscar no segundo tempo com o time do Palmeiras mais cansado. E porque o Luciano ele tem mais essa familiaridade com jogar contra o Palmeiras lá, com o gramado sintético, com tudo que envolve, com chutar bandeirinha. É o que eu acho. É o que eu acho. Deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fique com Deus até o próximo vídeo e valeu.